Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 2 Reis 13. O reinado de Jeoacás de Israel. O reinado de Jeoacás de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, o rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou em todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que o levou Israel a cometer. Não se afastou deles, e por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo nas suas casas, como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles também. O poste da deusa Aserá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás e a tudo que fez e ao seu poder, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás e tudo o que fez e o seu poder, que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro das histórias do rei de Israel? Jeoás morreu e em seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade no qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e umas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. O rei abriu e Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Assim venceria os sírios até acabar com ele. Mas agora vai vencê-lo só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano.
Aconteceu que, quando alguns sepultavam o homem, eis que viram desses bandos, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. A guerra entre Israel e Síria. Hazael, o rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e compadeceu dele e voltou para eles por amor da aliança com que fez com que Abraão, Isaque e Jacó, e não destruiu até agora, ainda não os expulsou de sua presença. Hazael, rei da Síria, recorreu a Ben-Hadad. O seu filho reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retornou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra havia tomado, e Jeoacás, seu pai, 3 vezes. Joás derrotou e recuperou as cidades de Israel. Gente, vocês viram a profecia que Eliseu fez antes de morrer? Meu Deus! Eliseu, ele estava doente, para morrer mesmo. E aí, às vezes, a gente pensa, meu Deus, morrer. Todo mundo vai morrer. E já estava chegando os dias dele falecer. E o rei foi ter com ele. Quando o rei foi ter com ele, o rei chorou. Porque ele sabia da relevância de Eliseu para o povo. Ele sabia, olha só que interessante, reis se curvam diante da autoridade de homens de Deus. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Todo o coração de todo rei, de todo governante está nas mãos do Senhor. E é engraçado que, observe, quem é a pessoa mais importante de um povo? É um presidente, é um rei. E os reis, eles sempre estão submetidos à voz do sobrenatural. É ou não é? Eu acho interessante que o Billy Graham, ele era o conselheiro, presta atenção, da Rainha Elizabeth, a rainha que faleceu esse ano. Para vocês terem ideia. Ele era o conselheiro, ele foi o conselheiro de vários reis dos Estados Unidos. Reis não, presidentes. Ele era o conselheiro de reis, de rainhas, conselheiros dos reis, dos presidentes dos Estados Unidos, conselheiros de muitas autoridades do governo. Presta atenção, quem ele era? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele faleceu tem acho que 2 ou 3 anos, né? Um pouquinho mais. E ele, ao longo da sua vida, ele orientou nações segundo o coração de Deus. Todo rei se curva diante da autoridade do nome de Jesus. Olha que forte, olha que pesado. A pessoa pode ser a pessoa mais influente da face da terra. Se ele reconhecer alguém de Deus, ele vai se submeter. E aqui o rei se submeteu a Eliseu. Ele, meu Deus, a voz profética vai morrer, e ele foi ter com Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu ainda fez mais uma profecia. Porque quando uma pessoa é de Deus, ela é de Deus. Ela é de Deus na vida e ela é de Deus na morte. As palavras daquela pessoa não vão cair por terra. A vida daquela pessoa vai falar sozinha. O túmulo daquela pessoa fala só. E eu vou provar aqui para vocês. Quando o rei chega, Eliseu fala, atire um arco. E ele atirou. Ele falou, assim te diz o Senhor, eu vou livrar a sua mão do rei da Síria. Livrou. Aí ele falou, joga o arco no chão. Aí ele jogou 3 vezes. Ele falou, mas por que você parou? Era para ter sido mais. Então você só vence eles 3 vezes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Deus te dá uma experiência, vai no fundo, não para não. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Deus. Deus, ele vai se revelar a você e a mim à medida que a gente se entrega. Não se entrega pouco não. Não se entrega um pedacinho não. O problema é que a gente vai com reserva.
a gente vai com pouco, a gente vai só um detalhe, a gente vai só uma parte, a gente vai com Deus, mas vai só uma parte. Não vai só uma parte, não. A gente vai com Deus, mas a gente vai parando. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus se revelar a você, quando Deus te encontrar, mergulha. Quando Deus vir até você, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus se apresentar a você, vai tudo. Se entrega de verdade. A gente não está falando com homens que são falhos. A gente está falando com o próprio Deus. Quando Deus te dá experiências, vai até o fim. Não olha só o pé, não. Ele tinha mandado parar? Não tinha. Ele atira só 3 vezes. Quando ele termina de atirar, a 3ª vez, Eliseu fala, eu não mandei você parar. Era para você ter jogado esse arco 5 ou 6 vezes. Aí você venceria de verdade os sírios. Agora você só vence eles 3 vezes. E eles eram os maiores perseguidores de Israel. O próprio rei não teve coragem de seguir. Quando Deus te dá experiências, quando Deus te convida para a sala do trono, você vai só um pouquinho? Você vai cheio de dores? Você vai se justificando? Ou você vai entregue? Você vai restrito? Você vai de verdade? Quando Deus te chama para orar na madrugada, você vai mesmo? Quando Deus te pede, acorda mais cedo, você ora? Quando Deus fala, entrega o teu horário do almoço, almoça mais rápido e ora, você ora? Quando Deus fala, filho, pede que eu vou abrir a porta. Pede, bate, você bate. Quando Deus fala, me entrega, você entrega. O problema é que a gente faz, mas a gente faz só um pouco. A gente faz, mas a gente faz só uma beiradinha. E Deus, Ele não quer isso. Ele quer a gente por inteiro. Ele quer a gente mergulhando, imergindo. Que essa história desse rei sirva de exemplo para você e para mim também. Que quando Deus fala, Ele quer tudo. Quando Deus te pede é para entregar de verdade. Quando Deus requer, Ele requer mesmo. Não ouse a não se entregar a Deus de verdade. Deus, Ele vai se revelar a você e a mim na proporção em que a gente se entrega. Por que tem gente que tem tanto de Deus e tem gente que tenta e não tem nada? Porque na verdade aquele que está tentando e não tem nada ou tem muito pouco é porque está se entregando muito pouco. Solta a corda, solta a corda, solta a corda. Entrega mesmo. Descansa nele. O jugo dele é suave, o fardo é leve. A gente quer ir na presença de Deus, mas a gente quer ir com as justificativas terrenas. Deixa eu te falar, sabe por que tu tá no meio da prova? Tu tá no meio da prova para você ficar sensível à voz do Espírito Santo. Tu tá no meio da prova porque se você não tivesse prova, você não tava diante de Deus. Você sabe por que você tá aí na peleja? Sabe por que Deus te entregou esse presente aí, que parece presente de grego, que é esse desafio? É para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Sabe por que passou tanto vento na sua vida? É porque cada um desses ventos representa algo grande que Deus vai fazer na tua história. Aí vem o pulo do gato. Ou você pega esse vento, essa pedra aí, e se vitimiza, ou você se entrega, se lança. E quando você se lança, se entrega, e quando você deixa Deus te curar, vira um testemunho. Queridos, gerar um testemunho dói, tá? Queria só te lembrar. Jesus, para ele reinar, ele teve que morrer, ele teve que apanhar. Ele teve que ser ferido, transpassado. Ele teve que beber vinagre com fezes. Nossa, fezes é porque eles limpavam, né, as suas partes íntimas com as esponjas de vinagre. Pode olhar lá na história de Roma. E foi exatamente essa esponja que deram para Jesus saciar a sede dele. E ele
bebeu. Enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo. Crucificaram ele, prenderam pelas mãos, pelos pés. Não amarraram ele, colocaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Bateram tanto nele que o corpo dele ficou dilacerado. E eu acho interessante que ele não pediu para parar. Cada dor, cada lágrima, cada furo, cada fustigação, ele sabia que havia um propósito e ele foi até o fim. Quantas chibatadas ele levou no seu e no meu lugar. Ele ficou horas numa cruz, até que o sangue dele todo descesse. Por fim, ele foi transpassado. Enfiaram uma lança na sua lateral, só para ter certeza de que ele ainda não estava vivo. Aí ele se esvazia. Termina de descer o sangue. Depois desce água. E ali acontece uma adoração perfeita de entrega. A adoração profunda requer sangue e água. A nova aliança, quando derrama o sangue, quando derrama a água. O véu que fazia a separação entre Deus e os homens foi rasgado de alto a baixo. Aqueles mortos que tinham morrido há pouco tempo, eles ressuscitaram. Quando o véu é rasgado e as pessoas foram andando para suas casas, eles já estavam nas sepulturas. No primeiro dia, o inferno riu. No segundo dia, fizeram chacota da cara de Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para mim e para você que ele não saiu do controle. Jesus não falou que ele iria ressuscitar no terceiro dia? Isaías já tinha dado a profecia. Os profetas já tinham dado a profecia. Jesus falou, deixou claro o tempo todo que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Tanto é que colocaram um guarda na porta do túmulo de Jesus, porque as pessoas já sabiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Só que com o corpo glorificado de Jesus não havia mais barreiras, não havia mais paredes. E ele ressuscita. Esse é o maior significado de entrega. Para você reinar, para você estar com Cristo, para você e para mim, para a gente viver uma nova história no Pai, eu e você vamos precisar nos entregar por completo. Vamos precisar emergir. A gente vai precisar sair dessa cinza e desse pó. Levanta, se arruma. Eu acho engraçado que as pessoas dizem que eu estou ficando especialista em confundir o inimigo. No domingo eu tava um caos. Aí eu olhei assim, meu rosto tava oleoso, meu cabelo tava feio. Nossa, tava horrível. Eu falei, eu não aceito. O inimigo sabe, gente. O inimigo, ele sabe onde ele tocou na sua alma. Tá mesmo, não tá a Aline? A Aline falou que o sol tá lindo aqui atrás de mim. A Aline tá mesmo. Glória a Deus. Escuta, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. O diabo, ele sabe onde ele te tocou. Ele sabe onde ele te feriu. O diabo sabe. Foi ele quem fez isso. Vocês entenderam? O diabo, ele sabe onde
ele fustigou a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Eu falei, eu não vou dar essa razão pro inimigo, não. Fui lá, fiz minha unha. Lavei o cabelo. Olha só, arrumei o cabelo. Fiz a sobrancelha. Falei, eu não aceito. Fiquei bem linda. Falei, agora eu tô pronta. Quê? Vou ficar em casa desse jeito, maravilhosa. Quando o inimigo passar por aqui, ele vai ficar confuso. Ele não vai saber, ele não vai entender. Ele não vai entender o que está acontecendo. Porque ele fez questão de tentar me destruir. Igual o inimigo, ele fez questão de tentar te destruir. Ele fez questão. Ele fez. Ele foi lá com a mãozinha dele e ele tentou aniquilar a nossa vida. Aí não conseguiu. Mas ele prejudicou bastante, não foi? O diabo não prejudicou bastante sua vida? Foi. Aí o que você vai fazer? Ficar entregue? Não. Você vai confundir ele. Nossa. Aí eu encontrei com uma pessoa no final do culto, ela falou, nossa, você tá tão bem, você tá tão linda, você tá tão sorridente. Eu falei, tô tirando 10 de 10. Olha pra ela da jeito. Sabe, 10 de 10? O inimigo tá muito desesperado hoje. 10 de 10. Nota no céu, 10 de 10. Nota no inferno, que ódio, entendeu? O ódio é de lá. Ele tá assim, irritadíssimo comigo e vai ficar, porque eu não aceito. Eu não aceito que o inimigo tome conta da minha vida. Ele já sabe, gente. O diabo já sabe onde te tocou. Ele já sabe o que ele fez. Ele está esperando a sua derrota. Só que o Senhor nos chama a reinar com Cristo. O Senhor nos chama a ir além disso. Vocês entenderam? Lá em Deuteronômio 8 diz que Deus nos entrega a prova e Ele permite que o diabo nos toque. E Ele faz isso, não é para nos aniquilar, é para nos dar de presente a terra prometida. A terra é o único lugar onde vamos adorar a Deus em meio à dor. No céu já vai ter passado a dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrima. Aqui nós temos a grata oportunidade de vencer a dor, de amar e de adorar a Deus. Ainda que o diabo nos toque, ainda que o diabo bole projetos, ainda que ele pegue ali a nossa alma e ele, sabe, torça a gente no meio, o inimigo, ele sabe o que ele fez. Ele sabe. Então levanta e faça o que tem que ser feito, cumpra o seu dia. Amanhã é outro dia. Depois de amanhã é outro dia. Depois de amanhã é outro dia. E depois de amanhã é outro dia. O dia é hoje. Levanta, se organize, arruma a casa, se arruma, agradeça ao Senhor a oportunidade de estar viva. Fique lindo, fique linda e vai confundir o inimigo. Ele vai ficar irritadíssimo. Ele vai ficar porque ele sabe o que ele planejou, o que ele projetou para te destruir. Entenderam? Sabe, quando alguém é alguém de Deus, até a morte dele fala sozinho. Eliseu foi ser enterrado, uma outra pessoa foi ser jogada no túmulo e essa pessoa ressuscitou. Foi isso que aconteceu. Ele estava morto, gente. Ele de fato morreu. Na morte dele, alguém ressuscitou. Vocês têm noção que o evangelho, ele é feito de poder? Vocês viram o poder dele até morto? Ele estava ali, o corpo estava fresco. Jogaram uma pessoa na sepultura. Ele ressuscitou e saiu andando. Vocês têm noção dessa experiência? O evangelho de Cristo, ele é feito de poder. Poder do alto. Não existe rei, não existe presidente maior do que a presença de Deus. É engraçado que temos a oportunidade de sermos poderosos no Senhor, mais do que o presidente da República.
temos a oportunidade de sermos pessoas mais cheias, mais influentes, mais poderosos do que os poderosos da terra. E a gente se entrega só um pedacinho. Começa a entender o que de fato é o Evangelho de Cristo. Eu estou fazendo um propósito com as minhas discípulas. As pessoas, elas ficam assim, como? Quando a gente faz de verdade. Nós nos encontramos todos os dias, às 5:30 da manhã. Todos os dias. De 5:30 às 5:40. Estamos juntas orando. Antes de começar o propósito, nós fizemos um jejum de preparação. Esse propósito é 21 dias. Quando terminou o jejum de preparação, a gente entregou uma oferta única no altar. Estamos fazendo esse propósito. Depois a gente entrega outra oferta. Então assim, quando você faz para Deus, o como você faz? Você faz só um pedacinho? Ou você faz tudo? Quando você quer fazer um propósito com Deus, você faz só uma parte? Ou você faz o máximo? Quando você se entrega só uma beirinha? Ou você entrega com tudo que você pode? Quando você quer sacrificar algo para o Senhor, você sacrifica mesmo? Qual foi a última vez que você já levantou na madrugada para dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Qual foi a última vez em que você sacrificou o teu sono no meio da noite? Qual foi a última vez em que você consagrou ao Senhor o teu amanhecer e você viu o raiar do dia? O raiar, as primeiras ali, as primeiras fontes de luzes do sol. Porque enquanto o sol estava amanhecendo, o sol que já está aqui, eu estava com as meninas. Nós estávamos juntas. Nós sacrificando o nosso descanso, sacrificando os últimos minutos do repouso para orar. Qual foi o último dia que você fez isso? Você viu o amanhecer do sol? Lendo o salmo, cantando um louvor, dizendo, Jesus, tu és bom. Jesus, tu és bom. Qual foi o último dia em que você olhou para alguém e você amou aquela pessoa? E você fez algo de bom? Porque o Evangelho de Cristo é feito disso. Qual foi o último dia que tu limpou tua casa? Sem reclamar. Só limpou. Para a casa ficar limpa. Do que é feito o Evangelho? Como é feito o Evangelho? Qual o Evangelho que você tem vivido? Como é o Evangelho que você tem vivido? O que você tem apresentado ao Senhor todos os dias? Como você tem se entregado ao Senhor? O Senhor vai te usar. O Senhor, Ele vai te alcançar na medida em que você se entrega. Se está tendo pouco, é porque você está se entregando pouco. Se está tendo um pedacinho, é porque você está só um pedacinho. As pessoas me perguntam, eu não consigo ouvir Deus. Foi interessante, eu até contei uma experiência ontem para as meninas no discipulado. Elas me perguntaram sobre leitura bíblica e uma me perguntou assim, quando você está passando por um problema, Poli? Quando você está passando por um problema, você lê a Bíblia diante daquele problema? E eu falei para ela, eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás. Eu estava trabalhando, sentada, aqui eu estou no escritório, exatamente no escritório. E foi me dando uma angústia diante, eu estava vendo tantos ventos, gente, nossa, tantos ventos. E se a gente foca nos ventos, a gente deixa de viver o nosso dia, né? E eu comecei a me angustiar com as minhas circunstâncias. E eu comecei a chorar. Eu trabalhando, eu estava começando a chorar. E me deu uma vontade de fugir. Você entendeu? Eu nunca tive essa vontade. A minha vontade era de fugir e me enfiar debaixo da cama. E ficar lá. Minha cama não dá nem para ser enfiada debaixo, gente. Que é tipo um box. Não dá para enfiar. Não dá.
E eu queria ficar assim, sabe, escondida. Sabe quando você quer se esconder? A sensação que eu tinha era que eu queria me enfiar debaixo da cama e ficar ali até passar. E eu achei interessante que eu comecei a chorar e eu respirei fundo. E eu me lembro que eu comecei a ouvir. Se eu subo no monte, lá está. Se eu arrumo minha cama no mais profundo abismo, lá está também. E eu comecei. Você não quer fugir, Poliana? Se você sobe no monte, eu tô ali. Se você quer arrumar tua cama no mais profundo abismo, eu vou estar ali também. Aí eu, peraí. Esse daqui é o Salmo 139. Eu fui lá e eu li uma vez. Fui lá e eu li 2 vezes. Na terceira vez que eu li o Salmo, eu já não queria mais fugir. Eu já estava curada. E eu já tinha parado de chorar. É perfeito esse Salmo. Aquele Salmo curou a minha vida aquela tarde. Cerca de 15, 20 minutos. Eu consegui ser restabelecida. E os ventos eram só ventos. E eu tinha certeza que o Senhor andava até no vento. E eu, uma calma, uma tranquilidade. Teve uma hora que eu pensei assim, se eu for para o hospital, eles vão me internar e eles vão fazer um cateterismo em mim por arritmia. De tanto que eu fiquei, gente, ruim. Foram assim minutos de angústia. Só que da mesma forma em que eu estava muito angustiada, da mesma forma o Senhor me curou, falando comigo. Exatamente o Salmo. Vamos ler? Vamos ler o Salmo? Ontem eu li, quero ler de novo. Falei para as meninas que eu acho que eu já li esse Salmo umas 1.000.000 de vezes. Vamos ler 1.000.001. Ele foi cura para mim e ele pode ser cura para você. Então, como que você vai ter experiências com Deus se você não se entrega? Quantas vezes eu já fiz propósitos de ler Salmos 10 vezes por dia? Quantas vezes? Milhões de vezes. Então, quando eu precisei, as palavras que já eram conhecidas por mim foram cura para a minha vida. Porque a sensação que eu tinha era exatamente essa. Eu queria fugir e me enfiar debaixo da cama. E ali, esse salmo fala exatamente sobre isso. E foi exatamente as palavras que o próprio Espírito Santo usou para curar a minha alma. E eu vou ler para vocês. Salmo 139. Escreve aí no chat para quem quiser. Salmo 139. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe me conhece. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por todos os lados. E põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que eu nem posso atingir. Foi essa parte em que o Senhor falou no meu coração. Para onde que eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde que eu vou fugir da tua face? Se subo no céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo a asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali está a tua mão e ela me guiará. Essa parte ele fala assim, se eu for para o mar, se eu estiver ali dentro do mar, o Senhor vai estar ali dentro do mar também. Se a tua mão direita me sustenta, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a tua luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e o teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles, e determinando quando nenhum deles ainda existia. Sabe qual conclusão eu cheguei? Que aquele dia estava escrito, que o Senhor sabia que Ele seria a minha cura naquele dia, que no dia bom o Senhor estava, que no dia mau o Senhor estava ali também. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se de mim um homem violento. Eles se rebelam contra ti como inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo para mim. São os meus inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Como que uma palavra dessa não vai ser cura? Como que não vai ser cura para um momento de angústia? Mas como que o Espírito de Deus me lembrou dessas palavras? Por conta do tamanho da entrega. Em cerca de 15 minutos, 20 minutos, eu já estava completamente curada daquele desejo de fugir e de enfiar debaixo da cama e de que os ventos eram maiores do que eu. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê, gente? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se você está conectado, o Senhor vai ser sua cura. Se você está entregue, essa entrega vai ser a sua cura. O problema é que a gente só quer Deus para ouvir profecia. A maior profecia já foi dita, já foi revelada, que é Jesus. E ela está aqui. Sabe esse desafio que você está passando? Ele vai medir o tamanho da tua entrega. E o tamanho da tua entrega não é alguém colocar na sua cabeça, a mão na sua cabeça e falar assim, diz o Senhor. Deus vai fazer alguma coisa. Não, não é isso. É você pegar esse quebrantamento da tua alma e você se lançar na presença de Deus. Você buscar de um modo intencional. Aí o Senhor vai ser completamente diferente na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos alcança aqui, Senhor, onde nós estamos. Nos ache bem aqui. Espírito Santo, queremos nos entregar a Ti, queremos nos entregar à Tua presença. Faça morada em nós, Senhor. Guia-nos pelo caminho interno, o caminho da justiça, onde possamos adorar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O teu nível de entrega vai ser o nível em que você vai ter Deus, o nível de cura, o nível de santidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa de crer, de se conectar e de estar diante de Deus para que a gente viva uma vida em abundância. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos aqui com a permissão de Deus para a gente continuar esse devocional, que ele é tão gostoso, né? Ele é tão lindo e ele enche a nossa vida. Mas não é só isso, a gente tem que terminar o dia, continuar o dia conectado com a palavra. Deus te abençoe e até amanhã. Que hoje seja um dia de revelação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida também. Deus abençoe, gente.